Primeiramente, o que é que significa doppelganger? Já adianto que não sei se a pronúncia é essa, estou dando aquela aportuguesada porque essa palavra vem lá do alemão. Doppel significaria dublê e ganger, por sua vez, significaria andarilho. Então, o escritor, em uma novela de sua autoria, juntou esses dois termos, dublê e andarilho, e construiu uma nova palavra, a palavra doppelganger, que também vai ter outros sentidos, que pode ser uma espécie de gêmeo que você encontra por acaso, uma pessoa muito parecida com você, mas que por outro lado, vocês não têm nenhum parentesco sanguíneo. É um tema bastante bizarro e se vocês procurarem na internet, digitando no Google doppelganger, desse jeito que está aqui no título do vídeo, e aí clicando em imagens, vocês vão ver várias pessoas que encontraram seus doppelgangers, ou seja, vocês vão ver imagens de duas pessoas exatamente iguais, que são pessoas que por acaso se encontraram e que não são irmãs gêmeas de verdade. Tá, mas por que eu estou falando disso aqui no canal? Porque o conto que eu vou resenhar hoje traz justamente essa ideia do doppelganger como tema principal. E eu estou falando do conto William Wilson, um conto super curto que tem aí entre 10 a 12 páginas mais ou menos e que foi publicado há muito tempo atrás, em outubro de 1839. Vocês podem encontrar o conto William Wilson nesse livro, Contos da Imaginação em Série, de Edgar Allan Poe. Esse livro é bem grande e tem vários contos muito macabros nele, especialmente para quem gosta de uma literatura que mistura suspense, terror, policial. Tudo isso nós encontramos em Edgar Allan Poe, um grande escritor norte-americano que influenciou diversos autores como Lovecraft e também Stephen King. E se você ficou interessado em conhecer o Poe, saibam que aqui no canal eu já gravei um vídeo chamado Por Onde Começar a Ler Poe, e nele eu dei várias dicas bem legais para iniciantes, tanto no conto quanto até mesmo na poesia do Poe e ainda nos ensaios, porque o Poe ele tinha várias faces de escritor, digamos assim. Para quem lê também em inglês, eu aconselho que vocês prefiram ler o conto em inglês, porque é claro que nós vamos nos deparar com algumas frases, algumas expressões, até mesmo algumas palavras que têm mais força, porque inglês é o idioma original do conto, então é do jeito que o Poe pensou. E o tradutor, por mais que seja um tradutor incrível, que faça um trabalho brilhante, nunca vai ser igual ao original. Quando nós lemos um texto no original, nós estamos lendo o texto do autor. E quando nós lemos um texto em sua tradução, nós estamos lendo um texto do tradutor. Não estou de forma alguma menosprezando o trabalho, entendeu? Eu sempre enalteço. Eu sempre digo quanto é importante uma tradução de qualidade. Mas se você puder ler no original, é claro que eu vou aconselhar você a ler no original. Dito isso, vamos para o nosso conto. Nosso conto é muito introspectivo, nós realmente embarcamos na mente perturbada do nosso protagonista e também narrador. Como a maioria dos narradores de Edgar Allan Poe, eu diria que talvez todos, esse narrador não é nada confiável. Eu digo sempre que nós temos que desconfiar de qualquer narrador, até mesmo daqueles que parecem muito neutros, mas principalmente dos do Edgar Allan Poe, porque eles já são, por natureza, narradores totalmente conturbados. Tanto que esse nosso narrador, ele enaltece esse estado de espírito conturbado dele e não para por aí. Ele diz que na família dele, todos eles são de ter emoções à flor da pele, de se exaltarem muito fácil. E ele não revela o nome dele de verdade, né? William Wilson é um nome que ele escolheu ali para ser chamado, para que o seu nome real seja guardado em segredo em prol de preservar a sua identidade. Aqui nós acompanhamos também uma decadência do personagem, porque o William Wilson, ele era um homem que vem de uma família muito importante, uma família muito rica. Mas apesar dessa riqueza, ele tinha um grande problema com o seu nome, porque o seu nome era muito simples, o seu nome e sobrenome eram totalmente comuns. Várias pessoas poderiam ter esse nome e esse sobrenome iguais ao dele. O nome dele era como se fosse algo tipo João da Silva, um nome comum e um sobrenome
sobrenome comum. E ele ficava com muito ódio disso, porque ele queria ter um sobrenome, um nome diferente, que de certa forma fosse único. Uma vez que a família dele, com toda a sua fortuna, tinha realmente uma singularidade, porque eles tinham privilégios que outras pessoas comuns não tinham. E ele queria que essa unanimidade também fosse para o nome, só que não foi possível. E qual não foi a surpresa e o ódio dele quando ele vai lá para a escola e descobre que há um colega com o mesmo nome e sobrenome dele. E eu abro um parênteses aqui para falar de novo do Edgar Allan Poe, porque toda vez que eu leio um conto dele, eu fico pensando, meu Deus, como assim ele não foi reconhecido ainda em vida? Porque o Edgar Allan Poe, ele era totalmente miserável, ele realmente escrevia para sobreviver e ele ganhava muito pouco. Ele chegou a vender o poema dele chamado Corvo por algo em torno de $9 para um jornal. Para vocês terem ideia, ele sofria de certa forma bullying, porque as pessoas debochavam dele. Então, por mais que os contos dele fossem muito lidos, não se tinha a ideia de que um escritor era uma profissão. E o Poe sofreu muito com isso. Hoje ele é um dos maiores escritores da literatura mundial, mas eu acho importante realçar que nem sempre foi assim. E por que eu digo isso? Porque eu já li vários contos do Poe, poemas, ensaios, e ele consegue adentrar temas diferentes com uma profundidade assim que te assusta. Porque quando um escritor ele traz um tema que se aprofunda muito, que consegue trabalhar muito, já é algo brilhante. Mas o Poe ele traz vários temas diferentes, vários gêneros literários diferentes. E em todos eles, Poe é referência. Então isso é incrível. E dito isso, vamos continuar aqui com a nossa resenha. O que nós temos em William Wilson é justamente essa questão da dualidade. Porque esse personagem que o nosso William Wilson encontra no colégio é extremamente parecido com ele também, fisicamente e no jeito de ser. Na verdade, William Wilson fala que esse garoto imita ele e que ele tem a impressão de que esse garoto tenta irritá-lo, perturbá-lo. William Wilson ele era um desses meninos que ocupava um papel de protagonismo no colégio, digamos assim, aqueles meninos estrela, sabe aqueles jogadores de time de futebol, de filme americano? Digamos que ele era esse personagem que praticava bullying com todo mundo, que todo mundo ficava, tipo, assustado, surpreso diante dele e o respeitava, menos o garoto que tinha o mesmo nome que ele, e isso o irritava profundamente. Então, ele nutria um ódio por esse garoto, por ele ter o mesmo nome que ele, por ele não respeitá-lo como ele achava que ele merecia, né? Não sei porquê, mas ele achava. E também porque ele acreditava que esse garoto o imitava. Então ele não aceitava que esse garoto podia ser simplesmente desse jeito por uma coincidência. Ele achava que esse garoto estava o imitando. E aí a gente vê também muita arrogância, muito narcisismo, mas enfim. Só que as outras pessoas pareciam não notar isso, sabe? O narrador mesmo fala isso. Os outros não notavam que esse garoto era extremamente igual a mim, não notavam que ele tentava me perturbar. E aí nós ficamos pensando, então será que ele tentava mesmo ou não era coisa da sua cabeça? E aí, em determinado momento, ele decide se vingar. Isso não é spoiler, porque é bem no começo do conto, e o conto também é muito mais amplo que qualquer spoiler que possa estragar essa experiência, então não se preocupe. E aí ele vai tentar uma vingança durante a noite, ele vai até o dormitório, porque era um internato de garotos, né? Era escola e eles também tinham um dormitório lá, portanto. E aí ele vai até o quarto do outro William Wilson e quando ele chega lá para fazer alguma coisa que não fica muito claro o que, mas eu imagino que ele iria bater ou dar um susto, algo assim, ele vê que o William Wilson à noite ele tinha um rosto exatamente igual ao dele, assim como um doppelganger. Então ele se assusta e ele foge desse colégio, só que em outras determinadas partes da sua vida, esse doppelganger, esse clone dele, vai aparecer de novo. É como se ele perseguisse o William Wilson, ele acredita isso na sua cabeça pelo menos. E aí nós, leitores, ficamos, será que isso de fato aconteceu ou será que ele está imaginando tudo isso? O fato é que esse doppelganger, ele só aparecia quando o William Wilson estava fazendo alguma coisa muito errada. Por exemplo, ele gostava muito de beber, gostava muito de farra, gostava muito de jogar, mas
ele também roubava no jogo, então nós vemos que ele não era uma pessoa de uma boa índole, e muitas vezes que ele praticava algumas má ações, esse doppelganger aparecia e queimava o filme dele. Não vou contar como especificamente, porque aí talvez possa estragar a sua experiência de leitura, mas o que vocês precisam saber é que esse doppelganger, ele aparece em diversos momentos da vida do William Wilson. E é muito interessante como Poe constrói isso, porque aos poucos, durante o conto, o nosso narrador vai ficando cada vez mais perturbado. Então nós vamos acompanhando essa perturbação e assim, chega no final do conto, você está extremamente estressado com aquela história, aquela perturbação. É algo que realmente te deixa perturbado também. E eu recomendo muito a leitura desse conto, porque é um dos contos mais conhecidos do Poe. Eu acredito que dá para ter uma dimensão bem boa da obra dele, apesar de que eu gosto mais do Poe na sua face policial, que seria ali principalmente com os assassinatos da Rua Morgue. E aí, se eu fosse falar para vocês, o melhor conto para começar a ler Edgar Allan Poe eu iria escolher Os Assassinatos da Rua Morgue, porque eu gosto mais de policial, mas se você gosta de algo mais diferentão, talvez aí esse conto William Wilson com a temática do doppelganger seja muito legal para você, e de qualquer forma vale a pena ler os dois, né, porque são dois contos super curtos. Bom, galera, é isso por hoje. O vídeo de hoje é uma resenha muito curtinha mesmo, pois afinal é uma resenha de um conto de 10, 12 páginas, e mesmo sendo assim, eu acho que eu falei muito. E eu poderia falar mais, porque eu sou totalmente doida por Edgar Allan Poe. E assim, vou falar de novo para vocês desse livro que eu tenho aqui, porque eu acho que é uma ótima aquisição. Se eu não me engano, esses tempos ele estava na Amazon por R$43. Não sei quanto está hoje, tá? Mas eu vou deixar o link ali na descrição e aí vocês podem olhar e conferir. Também adicionem lá na lista de desejos de vocês, que aí vocês serão notificados, provavelmente por e-mail, se ele entrar em promoção. Mas assim, essa capa dele aqui já mostra um pouco das ilustrações que nós encontraremos, que são todas ilustrações do Harry Clarke, um artista irlandês que eu acho que super combina com Edgar Allan Poe, porque as ilustrações dele são totalmente macabras e os contos do Poe também. Então olha só que duplinha, hein? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês que essa capa, na verdade, é uma dust jacket, como se fosse uma jaqueta de poeira, assim, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra. E ela serve, basicamente, pra proteger o livro. Então, o livro mesmo, ele é muito mais macabro do que essa capa. Eu vou tirar a capa aqui pra vocês, pra eu poder mostrar o livro. Olha só, ele parece um livro antigo, assim. Olha, até do lado, ele é todo meio antigo. E, gente, ele é muito lindo, sério. Nossa, eu acho ele muito legal. E deixa eu mostrar pra vocês quais são os contos que temos aqui. Esse livro, ele é de tradução de Cássio de Arantes Leite. Ah, ele tem um prefácio do Baudelaire. Charles Baudelaire, um autor francês, principalmente conhecido por ser poeta, mas ele também escreveu algumas coisas sobre o Poe e a sua obra, e que eu gosto muito. Aqui nós temos vários contos, sabe? Nós temos William Wilson como o primeiro conto de abertura. Nós temos O Poço e o Pêndulo, o manuscrito encontrado numa garrafa. O Gato Preto, que é um conto que eu super recomendo também, é muito legal. É bem legal mesmo, hein? Vale a pena. Os Fatos do Caso do Senhor Valdemar. O Coração Denunciador, que também é conhecido como Coração Delator. Eu li ele há muito tempo e eu lembro dele perfeitamente até hoje, porque são contos bem construídos e bem perturbadores. Depois temos Uma Descida a Maelstrom. O Barril do Amontilhado é muito famoso, também gosto. A Máscara da Morte Vermelha ficou muito conhecido agora em tempos de coronavírus, né? Porque todos os livros e contos que trazem alguma temática sobre doenças, vírus, morte, eles tiveram uma ascensão agora na pandemia e com isso esse conto foi de novo muito conversado por aí. Depois temos O Enterro Prematuro, O Encontro Marcado. Aí temos Morella, Berenice e Ligeia, que são 3 contos que trazem as famosas musas de Poe, que geralmente são mulheres que morrem de forma dramática, de uma forma totalmente melancólica, que super retoma toda a ideia do romantismo da época. Depois temos A Queda da Casa Usher, que é um conto incrível para quem gosta de textos literários que trabalhem muito com a temática da descrição do cenário, ainda mais esse cenário gótico, super estilo vitoriano, vale a pena conferir. Aí temos O Colóquio de Monos e Yuna, Silêncio, uma Fábula, O Escaravelho de Ouro, e aí 2 incríveis clássicos da literatura policial.
Os Assassinatos da Rua Morgue e O Mistério de Marie Roget, que por mais que sejam contos, segundo Poe, que é o autor deles, muita gente acredita e até mesmo algumas editoras vendem como se fossem livros, porque são contos de uma extensão significativa, digamos assim, e eles têm em torno de 40, 50 páginas. Então nós vemos aí também uma curiosidade, né, a noção de conto que varia muito de país para país. E aí temos também O Rei da Peste e Leonizando, e aí encerramos os contos, mas o livro ainda traz uma seção de notas sobre o tradutor e depois sobre o prefaciador e ainda as referências bibliográficas. Então fechamos aí 423 páginas de Edgar Allan Poe e sobre Edgar Allan Poe. Recomendo demais esse livro para vocês. Como já mencionei, o link vai estar ali na descrição. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, já se inscrevam no canal também.